Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo vos encontre com saúde, com paz e alegria aí na sua residência. Hoje nós estamos com a responsabilidade do culto, os diáconos. Você teve a alegria de poder contar com a voz marcante do irmão Afonso dirigindo, né? A primeira parte do culto. E se você está curioso para saber se o pastor está aqui, o pastor está aqui, está ali sentado, e ele deixou essa responsabilidade para nós nessa noite. É sempre uma alegria poder aprender um pouco mais sobre família. Família, nosso tema, né? Família, alegria, como está aqui no nosso cartaz, união e alegria. A nossa igreja, ela tem esse ministério voltado à família muito forte, podemos assim dizer dessa forma. Por quê? Prezamos pela alegria, pela comunhão, pela criação, pelo cuidado da nossa família. Então, poder compartilhar um pouquinho sobre esse tema é sempre bom podermos aprender um pouquinho. E desafiador, porque quem nos está aqui, eu fiz aqui uma pesquisa rapidamente, encontro na pessoa do pastor e da sua família já há 33, vai fazer 33 anos de casado, né? Na pessoa do irmão Afonso, que nos antecedeu aqui, já 27 para quase 30 anos já de casado. Então, são experiências que são compartilhadas diariamente ou nas nossas reuniões. E também verificando o programa desse mês de maio, nos cultos passados, nós percebemos o nosso pastor falando à família, aos pais, às mães e também direcionado aos filhos. Eu queria completar, né? Não completar, mas falar um pouquinho desse projeto de Deus chamado família. Eu escolhi 2 textos que está aí na sua Bíblia, está no livro de Gênesis, o capítulo 17 e o capítulo 18. Em Gênesis capítulo 17, nós iremos ler na versão linguagem de hoje, do primeiro versículo até o versículo 7. E o versículo 19 do 18, nós iremos ler na linguagem normal. Normal, que pode ser a sua atualizada ou outra aí corrigida, assim como você tem na sua Bíblia. Tá bom? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa leitura, repetindo novamente. Você, se ainda não está com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar. Nossa primeira leitura está em Gênesis capítulo 17, do primeiro versículo até o 7. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abrão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: Eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante, o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muitos, numerosos, e alguns deles serão reis. E a aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Gênesis, o 18, o versículo 19 diz assim. Esperar um pouquinho que você folheie sua Bíblia, enquanto eu folheio também a minha aqui no celular.
A minha Bíblia é grande, então ela vai custar um pouquinho, mas nós vamos encontrar. O versículo diz assim: pois eu o escolhi para que ordene a sua família após ele. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos sempre com o coração grato ao Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito, como diz o salmista, por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Nós te louvamos, agradecidos, porque o Senhor tem nos dado famílias fortes, famílias felizes, que são o suporte para os membros a cada dia, a cada noite, a cada levantar, a cada momento no trabalho, momento na escola, na faculdade. A família é o suporte que o homem, a mulher e os filhos assim precisam. Nós te louvamos porque esse projeto veio do teu coração para as nossas vidas. E o Senhor quer ver famílias ajustadas, famílias felizes, como diz o nosso tema. E esse mês abordamos muito isso, união e alegria. Nós te agradecemos por esse momento. E pedimos, ó Deus, eu peço que o Senhor venha a usar nossas vidas para que possamos aprender mais um pouco da tua palavra. Que o Senhor fale por nós, que o Senhor use a minha boca, a minha vida, o meu coração, o meu entendimento, para falar com os irmãos, para falar com nossos amigos que nesse momento assim nos assistem. Talvez precisando de uma palavra de conforto, de uma palavra de salvação, de uma palavra que vá de encontro à sua necessidade. Talvez estamos entrando em casa de pessoas que estão a um fio da separação. Nós te rogamos, Senhor Deus, que o Senhor intervenha, porque isso não foi o que o Senhor projetou. O Senhor projetou famílias ajustadas, famílias felizes, porque é um referencial de Cristo e da igreja. Cristo não abandona a igreja. Cristo não separa a igreja da igreja, mas Cristo zela pela igreja. E a igreja confia também no Senhor Jesus Cristo. Nos dê um entendimento dessa leitura para que possamos assim conversar com os irmãos e alcançar aqueles que nesse momento estão assim compartilhando conosco. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, o projeto chamado Família. Eu tenho meditado nesse tema e viajado um pouco na imaginação a respeito desse projeto. Quando Deus idealizou, eu penso que aquele ambiente ali, a criação do mundo, foi pensando no homem e na mulher. Que ele os vai colocar ali no jardim do Éden. Então eu fico pensando, e nessa semana eu estava fazendo um trabalho aqui numa irmã, do lado da igreja, uma irmã conhecida como Irmã das Flores, Andina. E é muito legal entrar na sua casa, porque os caminhos são com flores, né? E tem todo o seu quintal, tem essas variedades, e ela com muita alegria fica nos mostrando, falando, né? A respeito de quais delas gosta de sol, quais não gosta, qual que recebe mais água, o qual que não precisa. Então eu fico analisando e pensando também como Deus planejou. Primeiro ele criou a luz, haja luz. E depois, não nessa ordem cronológica, mas ele criou a terra e criou os seres vivos, né? Os animais, as plantas, as flores, o astro maior para dirigir o dia, o menor para dirigir a noite, ou seja, a lua. E a Bíblia diz que ele plantou um jardim onde colocou o homem e a mulher. Então nós percebemos aí que Deus preparou um ambiente para que um homem e uma mulher vivessem felizes para sempre. Para sempre. E esse primeiro casal, todos conhecemos, Adão e Eva. Nós sabemos essa história, que aí Adão e Eva, né, pecaram, desobedecendo a ordem do Senhor e saíram daquele local, daquele paraíso, foram expulsos por causa da desobediência a Deus. Aí nós temos o projeto de Deus
começado na pessoa de Adão e Eva, e nós vamos observar o desenrolar da vontade de Deus na vida de outras famílias, como a de Noé. É a segunda família que nós vamos observar aqui, que a Bíblia diz que os dias, os homens se tornaram maus, não havia temor do Senhor, e o Senhor resolveu no seu coração dar cabo da vida humana, disse: eu vou destruir, farei desaparecer da terra o homem que criei. Mas ele preserva uma família, a família de Noé. E ele manda que Noé faça uma arca, e todos aqueles que o ouvissem, atendessem, acreditassem na sua mensagem, poderiam entrar na arca e ser protegidos daquilo que viria a acontecer, que era um dilúvio. Mas as pessoas não acreditaram e vieram a perder a sua vida. Mas a família de Noé estava preservada dentro da arca, e com alguns, com uma série de animais que Deus assim também planejou salvar. Então nós percebemos aí a família, Deus guardando, Deus salvando e dando continuidade no seu projeto. Uma terceira família é a família do texto que nós estamos aqui falando, a família de Abraão. Deus, quando fala a Abraão, a primeira ordem que ele diz a Abraão é que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, e fosse para um lugar que ele iria mostrar. Abraão faz isso. Abraão vai em rumo a Canaã, não tendo um destino já traçado, porque o Senhor não deu as coordenadas para onde ele ia, mas disse que eu vou te mostrar e você tem que sair. E a primeira pergunta que nós assim fazemos é: por que Deus deu essa ordem? Nós sabemos que a família de Abraão, eles eram pagãos, eles eram idólatras. E Deus, quando quer fazer um compromisso, uma aliança com você, Ele quer que também você faça com Ele, se comprometa com Ele. E nós vamos observar no decorrer da vida, da trajetória de Abraão, esse compromisso com Deus. Deus o chama e o leva para uma terra distante, vai com ele, protegendo, abençoando, o homem vai se tornando cada vez mais rico, mas ele leva um sobrinho. E aí nós vamos entrar aqui no capítulo 17 de Gênesis, quando Deus vai fazer uma aliança com Abraão. Ele aparece lá, 3 anjos, e vai conversar com Abraão, e ele observa aqueles homens ali, aqueles anjos, e vai lá na sua casa e conversa com a sua mulher para fazer uma comida bem gostosa, e também dá uma missão ao jovem, ao seu servo, para assim fazer. E interessante que o texto vai nos dizer que Abraão tinha 99 anos. Sara provavelmente teria 90, por aí assim. E nós já sabemos que essa idade não é muito certa para se pensar em ter filho e pensar em proliferar assim a raça, ou seja, fazer os planejamentos para um filho, como nós pais assim fazemos. Mas é exatamente isso que Deus assim promete a Abraão. Ele faz uma aliança, ele diz: olha, a tua descendência será numerosa. De ti, dessa descendência, sairão até reis, serão nações, será uma grande nação. E é interessante o que ele fala para Abraão: anda comigo, anda comigo. O que é andar com o Senhor? Andar com o Senhor é aborrecer o mal, é afastar-se do mundo, é aborrecer aquilo que a palavra de Deus assim não nos permite fazer. Andar com Deus é amar os seus mandamentos. Essa semana eu estava assistindo uma live com o pastor Salles Góes. Se ele estiver nos ouvindo, eu compartilhei ainda agora. Um abraço para ele e sua família ali em Vilhena, em Rondônia, na Casa Batista de Oração. E ele estava no seu estudo falando sobre família e falando sobre divórcio.
E aí ele perguntou para nós quantos anos aqueles que estavam participando teriam de casado. E aí eu vi alguns 49 anos, né? Outros 30, aí outros lá 18. Ele era um dos mais novos, né? Que ia fazer 11 anos de casado. E eu vou fazer 15. Mas aí tinha alguém que ia fazer 7. E ele estava falando sobre divórcio. Estava falando sobre divórcio. E na sua palavra, ele estava analisando o texto que os fariseus falam para Jesus. Pode repudiar a mulher por qualquer coisa? E aí Jesus disse, olha, o que a lei diz? E aí Jesus também diz, a lei permite por causa da dureza do seu coração. E depois nós conversamos no particular, e nós vamos perceber que antes do versículo lá de Deuteronômio 24, no capítulo 24, tem o capítulo 22, o versículo 19, que diz que o homem não poderia deixar a mulher por qualquer coisa, mesmo se ele não a encontrasse moça, ele deveria ficar com ela. E aí nós estamos comentando sobre isso. A palavra de Deus diz que nós devemos amar a esposa como Cristo ama a igreja. Andar com Deus é obedecer esses mandamentos. Andar com Deus é ter o prazer de ouvir a sua voz. Eu sei que 15 anos, nós vamos fazer 15 anos, minha esposa está ali, é um desafio todos os dias, todas as manhãs, dormindo, levantando com a mesma mulher, tomando café com a mesma mulher. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, ninguém sabe. Mas nós sabemos que se alguma coisa acontecer que desafia a nossa confiança, o nosso amor, nós estamos ligados. Nós estamos ali junto para passar, porque Deus abençoa as famílias. Isso nós temos certeza. Porque o projeto família foi do coração de Deus para a povoação da terra e para ter um povo selecionado da onde viria o Messias. E nós vamos ver isso na pessoa de Abraão. Ele é chamado, as promessas que Deus faz é referente à sua descendência, e nós vamos observar que Abraão não acredita, não crê, acha um pouco, acredito que ele acha um pouco impossível, né, que aconteça, porque o texto vai dizer que ele sorri, e ele diz, olha, o meu filho Ismael, tomara que Deus assim o abençoe, queira Deus abençoá-lo, mas o anjo diz, olha, não é a ele que eu estou falando, você terá um filho, o nome dele será Isaque, e é dele, a descendência virá desse homem. Interessante que nós vamos perceber na vida de Isaque, protótipo do Senhor Jesus Cristo. É um menino que, assim como Deus falou a Abraão, anda comigo, nós vamos perceber no capítulo 18, no capítulo 22 de Gênesis, quando Deus prova a Abraão, nós vamos perceber 2 vezes nesse capítulo que Deus está dizendo lá que Abraão tomou a lenha, o cutelo, e ambos caminharam para aquele monte onde ele seria sacrificado. Ambos caminharam. Assim como Deus falou a Abraão, anda comigo, anda na minha presença, agora Abraão também passa para o seu filho. E aí, criar filho é isso, é andar junto, é saber como o menino, a menina se comporta, se preocupa. E nós vamos perceber isso. Isaac casa-se com Rebeca, tem 2 filhos, da onde virá as 12 tribos de Israel. Dessas 12 tribos, virá da tribo de Judá o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, a preparação para a família, nós observamos no Jardim do Éden, assim como também virá o Redentor através de uma família ajustada. Mas, no capítulo 18, nós vamos perceber agora que o anjo do Senhor novamente, que ali é a teofania, né? É o próprio Deus, é o Senhor Jesus Cristo ali, vai falar novamente com Abraão e vai falar novamente da promessa que fizera. Você terá um filho. E nesse episódio, nesse capítulo, nós vamos perceber que Sara vai sorrir.
E aí eles vão para Sodoma. Eles vão para Sodoma. Ele fala que vai destruir Sodoma. É quando entra o nosso versículo. A aliança que estou fazendo para sempre com você. O versículo 19, irmã, do capítulo 18. Então, Abraão, os anjos vão ali na sua casa e vão conduzir, Abraão vai conduzir a Sodoma. E Deus, ali no versículo, diz que oculta de Abraão o que vai fazer ali em Sodoma. E a Sodoma vai ser destruída pelos dois anjos ali, né? É uma cidade devassa, uma cidade ímpia, que o Senhor vai destruir. E aí eu percebo que quando Deus fala, anda comigo, e aí ele diz, eu o escolhi para que guarde a sua família, para que ordene a sua família depois dele. Eu entendo que Deus chama Abraão e está falando de Sodoma, porque para que Abraão levasse a sua família para longe de Sodoma. E o que tínhamos em Sodoma? Eu notei aqui 3 coisas que nós temos em Sodoma, que nós observamos também hoje, nos nossos dias. Primeiro, homens e suas atitudes ímpias. O ímpio é aquele que busca fontes de prazer fora de Deus. Chama o amargo de doce e do doce amargo. A nossa geração é ávida pela satisfação imediata dos prazeres. Somos violentamente incentivados a vivermos irresponsavelmente o aqui e o agora. Somos instruídos a experimentar tudo o que nos dá prazer. Essa destruição vai ser longe da família de Abraão. E aqui eu entendo que Deus está dizendo, leve os seus filhos, leve a sua família para longe dessas práticas, da onde essa cidade vai ser destruída. Por que essa cidade vai ser destruída? Porque homens ímpios, se nós, o povo brasileiro, criasse os nossos filhos no caminho do Senhor, se nós caminhássemos com os nossos filhos no caminho do Senhor, não teríamos essas coisas que nós observamos no noticiário todos os dias. Agora mesmo estava lendo aqui o noticiário. Torcidas organizadas saem em protesto a favor da democracia e partindo para a violência. O que isso nos traz? Homens ímpios, homens maus. Deus está dizendo para Abraão, leve sua família para longe disso. O que mais temos em Sodoma, aonde Deus diz para que Abraão não levasse a sua família? Nós lembramos que lá em Sodoma, tem um sobrinho de Abraão, Ló. E o texto diz que ele vai fazendo as suas tendas, armando as suas tendas até chegar em Sodoma. Né? E nós vamos observar o que tem mais? Fornicação, prostituição. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles e idos após outra carne, foram posta, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Isso está em Judas, capítulo 1, versículo 7. Por que essa cidade fora destruída? Por causa da fornicação, por causa da prostituição. Nós sabemos que a prostituição é o ato sexual fora do compromisso, do casamento. Nessa cidade tinha muitas pessoas assim, muitos jovens assim. Fornicação é alguém que deixa de adorar também a Deus na questão espiritual, deixa de acreditar no Deus verdadeiro para acreditar em outros deuses. Tínhamos pessoas assim lá? Tinha. A Bíblia diz que a alma de Ló se entristecia, se afligia com a maldade da cidade. E somente ele e as suas filhas vão ser salvas daquele episódio ali. Que mais? Tinha o orgulho e a falta de hospitalidade. Olha o que diz em Ezequiel, capítulo 16, versículo 19.
Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, a tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Essa semana, nós fizemos uma campanha, nós estamos em campanha de arrecadação de alimento para ajudar nossos irmãos e outras pessoas que também precisam. E nós temos algumas pessoas que nós estamos ajudando. Mas eu fico muito alegre quando eu vejo a disponibilidade das famílias da igreja de ajudar as pessoas. Ajudam com 1 quilo de alimento, ajudam com o dinheiro, ajudam se colocando à disposição de entregar, de orar, de ir visitar. Sabe? Foi isso que não acontecia, né? Era isso que não acontecia lá em Sodoma. Não havia esse sentimento para com os pobres. E por isso o Senhor está falando, leve a sua família para longe disso. Ensine a sua família a ter humildade, em direção dos pobres, ajudar as pessoas, porque é isso que Jesus Cristo assim ensinou. O que mais que tinha? Faltava hospitalidade. Em Mateus 11, 23, Jesus mencionou que Sodoma foi destruída por falta de hospitalidade. Você observa qual foi a atitude de Abraão quando viu os anjos? Ele correu para junto deles. E ele disse, olha, vocês fiquem aqui que eu vou aqui e vou fazer uma comida para que vocês comam e depois vocês seguem caminho. Abraão era hospitaleiro. Quantas famílias são assim? Quantas famílias têm o prazer de receber na sua casa alguém e dá o conforto, e dá água, e dá pão, dá uma palavra de alento, dá uma palavra de consolo? Então nós não observamos isso lá em Sodoma, por isso que está sendo destruída. E aí eu entendo, o projeto do Senhor Deus, Ele cria, Ele estabelece a família, coloca no melhor lugar. E quando a terra vai ser inundada por água, Ele salva a família numa arca. E quando uma cidade vai ser destruída pela desobediência, pelas crueldade, Ele tira uma família de lá. E na pessoa de Abraão, Ele dá um modelo de família para ser seguido, de como criar, de como colocar os seus filhos aos pés do Senhor. Porque Abraão, em cada lugar que ele chegava na sua peregrinação, ele fazia um altar, ele adorava ao Senhor. E nós vamos perceber isso na vida de Isaac. Aonde ele chegava, ele fazia um altar de adoração ao Senhor. Nós vamos perceber isso na vida de Jacó. Aonde chegava, fazia um altar para louvar ao Senhor. O projeto de Deus, a família, Deus o fez assim. Ele criou a família para estar junto dele. Se nós olharmos lá no começo, quando pela viração do dia, Deus vinha conversar com Adão. E agora, nesse texto aqui de Abraão, Deus está falando para ele, anda na minha presença. Andar na presença do Senhor é ter a alegria de estar junto dele. É ter a alegria de quando a casa do Senhor estiver aberta, nós assim possamos voltar aqui e servir a Deus, louvar a Deus, porque Ele nos salvou, nos livrou do que está acontecendo aí fora. Meus irmãos, esse é o projeto de Deus para a família, para a humanidade, famílias fortes, famílias ajustadas, famílias que temam ao Senhor, que invistam tempo no menino, na menina, na esposa, no esposo, a fim de que Deus seja conhecido em seus corações, nas suas mentes. Então a minha palavra ela é breve nesse sentido, mas que o projeto de Deus seja real na sua família. Na sua família. Que nós possamos ter famílias ajustadas, famílias fortes. Sabia que tem pessoas que já casam pensando no divórcio? Vocês sabiam que tem pessoas que pretendem se casar contando com algo, com um benefício no dinheiro? Você sabia que tem gente que se casa no contrato?
Se ambas as partes desistirem, ele fica com uma parte, ou ele fica com a outra, ela fica com a outra. Você sabia que tem pessoas, e eu conheço pessoas que já me disseram assim, olha, eu vou casar e se não der certo, a gente divorcia e casa de novo. Sabe, meus irmãos, eu estava verificando, até notei aqui, os programas que a mídia tem de entreter as famílias. Eu notei aqui, Caso de Famílias. Isso está aqui na emissora. Não vou colocar aqui o nome da emissora, né? Caso de Família, ou Super Nanny. Super Nanny era uma senhora que alguém ligava para lá e falava assim do seu filho que não tinha como segurar o menino, então essa Super Nanny, ela ia lá para acalmar o menino. Tinha outro também, e aí essa é de uma TV que se diz cristã, troca de esposa e troca de família. Olha como as pessoas, a mídia tenta entreter as pessoas, dizendo que isso é normal. Mas isso não é normal. Deus criou a família, o homem e a mulher, colocou no jardim do Éden, para que dali a população acontecesse. E ele vem em todos os momentos da história trabalhando com a família, aconselhando a família, salvando a família, conversando com o chefe da casa. Porque esse projeto nasceu no coração de Deus. Viva com a sua família, seja unido, tenha alegria. Essa é a vontade do nosso Deus para a sua vida, para a minha vida, para nossas vidas. Eu quero, nesse momento, pedir para você que está aí. Nós vamos orar e se a sua esposa não está assistindo com você, e se ela estiver aí na sua casa, eu vou pedir que você chegue do lado dela. Convide-a para que nós possamos orar juntos. Vou chamar a minha aqui e nós vamos orar. Eu vou convidar o pastor Laércio que possamos fazer essa oração. Então, se você tivesse também seus filhos, nesse momento, traga para perto. E nós vamos orar pela sua família. Nós vamos apresentá-la diante de Deus. E nós vamos dizer que Deus tem o interesse de que sua família seja cristã, que seja fiel, que seja unida, que tenha alegria. Talvez o inimigo tenha armado cilada para você nesses próximos dias, mas Deus pode te livrar. Isso que nós vamos fazer. Se a sua esposa está do lado, pegue na sua mão e vamos orar ao Senhor, pedindo que Deus abençoe nossas famílias. Provavelmente esse é o último dia do mês de maio e, salvo a nossa liderança ainda falar sobre família, mas a ênfase maior nesse mês foi sobre a família. E nada melhor do que nós encerrarmos essa palavra aqui orando pelas famílias. E nós vamos passar assim a palavra ao pastor para ele orar pelas famílias nesse momento. Vamos orar, irmãos. Amado Pai, graças nós te rendemos nesta noite, momento oportuno em que ouvimos a tua palavra, referindo-se sobre a constituição da família, criada por Deus, e só pode ser desfeita com a morte, ou com caso específico, como foi dito ainda há pouco pelo teu servo. Pai, que as famílias brasileiras, não só de nossas igrejas, mas também de outras comunidades religiosas e até aquelas que ainda não te conhecem como Salvador e Senhor pessoal de suas vidas, que possam ser fortalecidas, que possam continuar caminhando rumo, ó Deus, à perfeição familiar, no âmbito de sua casa também, na questão externa, onde cada casal, cada família estiver operando, andando, enfim, vivendo. E que realmente a tua palavra seja viva e eficaz na nossa vida. Que ela seja a bússola para a família, para o casal. E que a nossa mente esteja sempre voltada para o âmbito espiritual. Porque humanamente falando é bem complicado a continuação desta instituição. Mas espiritualmente, ó Deus, na tua graça e na tua misericórdia, tudo é possível
e tudo é possível a cada família. Obrigado por esse mês de maio que estamos concluindo hoje. Que nós possamos não apenas em 31 dias do mês de maio, mas que durante todos os outros dias possamos refletir sobre estas questões. Obrigado pela vida do irmão Diácono Wilas Cordeiro, da sua esposa irmã Elzimara, do irmão Afonso Coutinho e a sua família, enfim, todas as famílias desta igreja e demais igrejas. Nós suplicamos-te que venha nos abençoar. Recebe a nossa gratidão e intercessão. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.